Aqui no Cozinha Prática, você sabe, tem receitas para todas as ocasiões. E tem também receitas para diferentes perfis e fases da vida. Hoje, porém, a receita atravessa gerações. Olha, se você tem filhos em casa, pode chamar as crianças. E se você não tem, vai alimentar a criança que mora dentro da gente. Vamos preparar um bolo fudge de chocolate úmido, macio e denso ao mesmo tempo. Bom, hein? Bem chocolatudo. Para contrastar, ele vai ganhar uma cobertura de chantilly, atenção, de chocolate, mais leve impossível. Olha, e pode chamar as crianças mesmo, porque essa massa nem precisa de batedeira. Dá para fazer todo o processo à mão, inclusive o chantilly. E você viu que depois de pronto, se quiser, pode assar num refratário desses aqui e levar à mesa sem desenformar. Hoje é dia da gente se divertir na cozinha. Já pré-aqueci o forno a 160 graus e agora a gente precisa untar essa forma e depois a gente vai polvilhar com uma misturinha de farinha e cacau. Já te explico tudo, mas deixa eu untar aqui primeiro e te contar o seguinte. Como eu quero que esse bolo fique com um aspecto assim bem caseiro, eu resolvi colocar num refratário que não precisasse desenformar. E esse aqui é lindíssimo, porque tem essa cor chocolate, essa carinha vintage. O bolo vai ficar com um jeitão assim, meio tom sobre tom, sabe? Bem chique e caseiro ao mesmo tempo. Aí, olha só, ele não vai crescer até aqui. A gente vai colocar a cobertura dentro dele. Então, eu só passei a manteiga até a metade do refratário. Esse refratário aqui, bem grandão, ele comporta 3 litros. Mas, caso você queira fazer numa forma e desenformar, você vai precisar de uma que comporte 2 litros. Dá para fazer em forma retangular também. A única coisa que você precisa prestar atenção é que essa massa ela é um pouco líquida. Então não vai usar aquela de fundo removível, porque vai acabar escorrendo pelas laterais. Tem que ser forma sem ser com fundo falso. Eu vou polvilhar uma misturinha aqui de cacau e farinha de trigo. Por quê? Você há de perguntar. E eu te explico. Para não ficar com aquela crosta branca em volta do bolo. Aí você pode perguntar, ué, mas você falou que não vai desenformar? É verdade. Mas a gente, de toda forma, vai tirar uma fatia. E se a gente colocar só farinha aqui, vai ficar com aquela crostinha na lateral. Então, mais ou menos 1 colher de chá de cacau em pó e 1 colher de chá de farinha. Se a gente colocar só o cacau, ele pode ficar com um gostinho assim meio de queimado. Então, por isso a misturinha. Que não tem segredo, né? Basicamente, passa para a forma, refratário. Refratário preparado, vou deixar aqui. Em muitas receitas de bolo de chocolate, a massa leva só chocolate ou cacau em pó. Mas como a gente quer um bolo assim bem denso, bem úmido, vai também chocolate na massa. Aqui tem 1 xícara ou 150 gramas de chocolate amargo já picadinho. Esse aqui é 54%, mas se você quiser usar um pouco mais, até 70%, também pode. Olha, dessa vez eu não vou nem usar o banho-maria, porque a gente vai derreter o chocolate já picadinho aqui com leite e água. Eu já vou pegar a água ali, antes mesmo do leite. A gente vai precisar de
2/3. Já o leite, só 1/3. Já vou ligar o fogo aqui, fogo médio, uma misturadinha e vou correr ali para pegar o açúcar. E para essa receita, a gente vai precisar de 1 xícara e 1/4. Então, foi 1/4 e vai 1 xícara. Vamos misturando aqui porque eu quero derreter o chocolate e também dissolver o açúcar. Mas esse bolo fica bom, minha gente. Você não tem ideia que delícia que fica essa massa, que ela é ao mesmo tempo assim macia e densa. Sabe, um bolo assim úmido, bolo de mordida mesmo. Ó, quem for cozinhar com as crianças, enquanto você vai fazendo essa parte aí, você já pode pedir para elas irem separando os ingredientes secos, que são a farinha, o cacau em pó e o fermento. Eu vou te mostrar as proporções direitinho daqui a pouco. Você tá vendo que esse bolo é um bolo de chocolate feito com chocolate mesmo, né? Uma das coisas mais legais de a gente preparar em casa um bolo é que a gente vai educando o paladar das crianças. Logo cedo, eles aprendem a diferenciar chocolate bom de achocolatado, que geralmente não tem nada de cacau na lista de ingredientes, né? Achocolatado costuma ter como primeiro ingrediente da lista açúcar e depois vem os aditivos químicos e cosméticos que imitam o sabor do chocolate. Ó, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca proibi os meus filhos de comer nada, mas eu ensinei essa diferença. Então, o negócio é ir misturando aqui delicadamente por mais ou menos 4 minutos, até que o chocolate tenha derretido completamente. Só fica ligado que se você colocar o fogo alto para dar aquela acelerada, você pode queimar o chocolate, aí fica um gosto bem ruinzinho. Agora, essa massa de bolo vai levar 1/3 de xícara de óleo. Pode ser o óleo que você tem aí na sua casa. O que tem menos sabor é o de milho, por isso é o que eu vou usar. Só vou desligar o fogo aqui. Vai o óleo. E vai também a manteiga. Então, a gente usa 2 tipos de gordura nessa preparação. São 100 gramas... que é isso aqui, metade da embalagem. E em vez de você colocar de uma vez, pode cortar assim em pedaços, olha. Essa aqui, na verdade, tá meio molenga porque eu deixei em temperatura ambiente. Mas se ela estiver fria, você corta em pedaços menores, tá? Essa receita aqui tem uma coisa muito esperta. A gente aproveita o chocolate quente para juntar a manteiga e derreter. Assim, a gente dispensa a batedeira e pode bater o bolo à mão mesmo. Quando a manteiga está em temperatura ambiente, a gente tem que bater na batedeira com açúcar. Aqui ela pode ir direto para o chocolate quente. Essa parte líquida da receita tá feita. Precisa amornar um pouquinho para a gente misturar os ingredientes secos. Na volta do intervalo, você vai ver como é fácil finalizar essa massa. E ainda tem o passo a passo do levíssimo chantilly de chocolate. E olha, dividindo as tarefas com as crianças, além de mais fácil, fica bem mais divertido, né? Até já! Guaraná Antártica, original do Brasil. Coisa nossa. Que nem... Pizza de estrogonofe? Coisa nossa! Raquetinha de mosquito! Coisa nossa! Dizer que não gosta de funk, mas dançar quando toca. É coisa nossa! E o Guaraná Antártica? Algumas coisas só brasileiro sabe fazer. Guaraná Antártica. É coisa nossa! Oferecer crédito imobiliário é oferecer uma mudança que vai além do endereço. É uma mudança de vida. E já que estamos propondo uma mudança para você, vamos propor uma mudança para nós. E pela primeira vez no país, alguém vai oferecer crédito sem prestação nos primeiros 6 meses. 6 meses quando você mais precisa de fôlego.
Porque um banco não pode dizer que ajuda nas suas mudanças e não mudar nada para isso. O que a gente pode mudar para você comprar sua casa própria hoje? Não é sempre que dá para trazer as crianças para a cozinha. Tem receita que exige um pouco mais de habilidade ou até cuidado. Fora que as crianças não se animam com qualquer receita, né? Mas hoje vai ser moleza. Estamos preparando um bolo fudge de chocolate que é ao mesmo tempo macio e denso. E para contrastar, ainda vai ganhar toda a leveza de um chantilly de chocolate. Eu sei que não parece, mas é uma receita bem caseira, com etapas simples, fácil de preparar junto com as crianças. Por exemplo, enquanto você derrete o chocolate da massa, que está aqui já derretido, as crianças podem ir adiantando os ingredientes secos. No meu caso, é a criança que mora dentro de mim que vai continuar o preparo dessa receita. Vou colocar aqui 1 xícara e 3/4 de farinha de trigo sem fermento. Vou pegar a xícara aqui. Sempre nivelando e vou juntar. Deixa eu só te falar uma coisa. Se você não costuma fazer bolo aí na sua casa e tem uma farinha que tá lá guardada há um tempo, é bom, antes de medir, você dar uma chacoalhada. Só para ela se soltar. Não precisa passar na peneira, mas pode dar uma aerada nela, assim, para você ficar com as medidas certinhas. Vou juntar também o cacau em pó. Deixa eu medir aqui 1/3 de xícara. É cacau em pó, tá? Não é o chocolate em pó. É o cacau que tem menos açúcar. O chocolate em pó, se você der uma espiada na lista de ingredientes da embalagem, você vai ver que além do cacau tem açúcar. Diferente do que acontece nas receitas mais comuns de bolo de chocolate, nesse aqui, além do cacau, vai também o chocolate derretido. É por isso que essa é uma massa bem chocolatuda. Uma colher de sopa. Como a colher de sopa não entra no pote, eu vou colocar meia colher e depois meia colher. Só por isso, tá? Mais uma misturadela aqui. E aí, o chocolate derretido já amornou. E nós vamos misturar aqui os líquidos com os secos. Cozinhar faz parte da educação para quem quer manter uma alimentação saudável de verdade. Eu estou usando aqui esse batedor de arame, mas não é porque eu quero incluir ar, não. É só porque fica mais fácil de misturar e dissolver os gruminhos aqui que possam ter se formado. Está entendendo como vai ficar essa massa aqui, olha? Eu já te mostrei outras receitas de bolo de chocolate. Dessa vez eu queria mostrar um que fosse realmente aquele bolo irresistível. Vou só dar uma raspada aqui nas laterais, olha. Só para ter certeza que tá tudo bem incorporadinho. No fundo aqui também. Beleza. E tá na hora de juntar os ovos. São só... Você viu que eu já deixei o ovo fora da geladeira? Porque, para o bolo ficar bem macio,
é sempre melhor a gente usar em temperatura ambiente. Ou pelo menos não super gelado. Vai o segundo ovo e podemos misturar. Agora presta atenção numa coisa. Você vai ver que eu vou incorporar aqui todos os ingredientes e basicamente é isso. Nem todo mundo sabe, mas bater demais a massa não deixa o bolo mais fofo. Pelo contrário, se você chacoalhar demais a farinha e começar a trabalhar o glúten, o resultado é que vai se formar uma espécie de uma redinha, uma camadinha que vai atrapalhar o trabalho do fermento. Então, em vez do ar conseguir expandir e o bolo crescer, essa redinha vai conter e o bolo vai solar. Então, ó, misturou, acabou. Olha isso aqui, fala sério. Duvido que você já tenha comido bolo de chocolate melhor que esse. Agora, não é aquele bolinho de chocolate simples, levinho, é um senhor bolo de chocolate. Ó, se você tá chegando agora, precisa saber o seguinte. Eu quis dar, assim, uma carinha meio vintage, bem caseira para esse bolo. Então, em vez de fazer uma forma e desenformar, eu vou assar e servir nesse refratário. Esse aqui tem 26 centímetros e ele comporta 3 litros. Mas, se você for fazer numa forma e quiser desenformar, tem que ser uma que comporte 2 litros. Por quê? Porque além de servir aqui, eu ainda vou colocar o chantilly de chocolate por cima. Então, por isso que eu tô deixando um bom espaço, assim, pra massa crescer e pra gente conseguir colocar a cobertura por cima. Então, agora é aquele momento, assim, nem sei te explicar, de tanta deliciosidade que você vai ver. Presta atenção. É agora. Calma, é daqui a pouco. É nesse bloco. Vamos lá. Agora o bolo já pode ir para o forno por cerca de 40 minutos. Vai acontecer o seguinte, ele vai dar uma crescidinha, vai rachar no meio e você conta o tempo certinho. Quando der 40 minutos, vai lá e faz o teste do palito. Saiu limpinho, tá pronto. Lembrando, o forno está pré-aquecido a 160 graus. Então, enquanto o bolo assa, a gente vai para um rápido intervalo. Mas olha, não sai daí de jeito nenhum, porque na volta tem chantilly de chocolate super leve. Ele está imperdível. Guaraná Antártica, original do Brasil. Coisa nossa. Que nem... Pizza de estrogonofe? Coisa nossa! Raquetinha de mosquito! Coisa nossa! Dizer que não gosta de funk, mas dançar quando toca. É coisa nossa! E o Guaraná Antártica? Algumas coisas só brasileiro sabe fazer. Guaraná Antártica. É coisa nossa! Oferecer crédito imobiliário é oferecer uma mudança. Uma mudança que vai além do endereço. É uma mudança de vida. E já que estamos propondo uma mudança para você, vamos propor uma mudança para nós. E pela primeira vez no país, alguém vai oferecer crédito sem prestação nos primeiros 6 meses. 6 meses quando você mais precisa de fôlego. Porque um banco não pode dizer que ajuda nas suas mudanças e não mudar nada para isso. O que a gente pode mudar para você comprar sua casa própria hoje? Hoje é aquele dia aqui no Cozinha Prática que a gente deixa o trivial meio de lado, se diverte com receitas que vão um pouquinho além. O meu desafio era preparar um bolo de chocolate ainda mais aconchegante e saboroso. Afinal, se é para comer bolo, tem que valer a pena, né?
A primeira providência foi usar chocolate derretido na massa. Assim, o bolo fica úmido, macio e denso ao mesmo tempo. E ainda tem um outro motivo. A gente vai educando o paladar das crianças a diferenciar chocolate de verdade de achocolatado, que é cheio de aromatizantes, corantes e outros aditivos químicos. Aí, para completar, você pode finalizar o bolo com uma boa camada de chantilly. O quê? Tá achando pouco? Peraí, é chantilly de chocolate. Você não tem ideia da leveza dessa preparação. O bolo fudge de chocolate vai ficar ainda mais incrível. Só não pode esquecer de deixar o bolo esfriar completamente antes de espalhar o chantilly. Senão, o calor do bolo vai derreter toda a cobertura. Mas esse aqui eu vou deixar esfriando ali porque a gente ainda tem que preparar o chantilly. Aqui tem meio litro, 2 xícaras do creme de leite fresco. Para preparar o chantilly, infelizmente, só dá para fazer com o creme de leite fresco mesmo. Outro ponto que você precisa saber, a gente vai fazer uma base com o creme de leite e o chocolate. Essa base vai ficar na geladeira e aí sim, 3 horas depois, a gente vai bater chantilly. Primeira coisa, vou transferir aqui o creme de leite fresco para essa panela para aquecer. É de uma leveza esse chantilly. Ele sozinho já quase rende uma sobremesa. Não precisa ferver aqui o creme de leite. A gente só precisa dar uma boa aquecida, porque vai ser esse creme que vai derreter o chocolate. Eu já deixei aqui 200 gramas de chocolate amargo, 54%, picadinho. Uma coisa que aparece demais nas minhas redes sociais. Muita gente vem me perguntar a diferença entre chocolate de verdade e imitação de chocolate. Se você quiser aprender a diferenciar, o segredo está na lista de ingredientes. No chocolate de verdade, não vai ter, por exemplo, gordura vegetal ou aromatizante, e sim manteiga de cacau e massa de cacau. Então, por aí você consegue diferenciar uma coisa da outra. É mais caro, eu sei, mas chocolate não é para toda hora. Olha só, bolinhas começaram a surgir aqui nas laterais. Isso significa que a gente pode desligar e o quê? Verter o creme de leite no chocolate. O calor do creme de leite já vai derretendo aqui o chocolate e a gente vai o quê? Vai mexendo assim, lentamente, para formar uma espécie de uma ganache. Para a gente dar uma turbinada nisso aqui, ainda pode colocar cacau em pó. Eu quis dar uma aceleradinha aqui porque eu não quero que o creme de leite esfrie, porque a gente ainda vai juntar o cacau em pó. Nesse caso aqui, para a gente ter certeza de que não vai ficar nenhum gruminho, eu vou passar o cacau pela peneira. Você pode considerar 4 colheres de sopa ou 1/4 de xícara, é a mesma medida. Eu vou colocar um por um assim, Com a própria colher medidora, eu vou desfazer aqui os gruminhos de cacau. Mistura. Olha, quem tem festinha de aniversário aí pela frente, aproveita! Mesmo com um bolo de cenoura, assim, se você quiser dar uma variada, em vez de colocar cobertura, servir com esse chantilly aqui, hein? 3. Olha, mexi bem aqui com o batedor e agora só para raspar aqui as bordinhas e incorporar absolutamente tudo, eu vou passar a espátula de silicone. Agora, essa misturinha aqui precisa ir para a geladeira por, no mínimo, 3 horas. Vou cobrir com filme. Por mais que a gente tenha mexido,
essa misturinha aqui ainda tá morna e a gente vai levar para a geladeira. Eu não quero que forme vapor e esse vapor volte em forma de água para o chantilly. Então, a gente vai colocar filme em contato aqui com a mistura. Exatamente como a gente faz com creme de confeiteiro. Esse aqui tá bem geladinho. Aí, com essa espátula mesmo, eu vou raspando aqui, ó, pra pegar todo o creme. E agora é que vem a diversão. Quem quiser pode bater na batedeira, mas não precisa, eu vou te mostrar, dá pra bater a mão. Olha como ele já vai começando a encorpar aqui. Não adianta ficar misturando assim, ó, você tem que levar o ar pra dentro da mistura. Mas aqui é muito jogo rápido. Não, gente, espetáculo de chantilly de chocolate prontíssimo. Eu não quero bater mais, não. Agora, presta atenção, lembra disso que eu tô falando. O bolo não pode estar quente na hora de colocar o chantilly. Se ele estiver quente, o chantilly vai derreter. Esse aqui já esfriou e eu vou colocar o chantilly às colheradas aqui. Então, olha só, colherada. Fazer umas ondinhas assim, ó. Então vamos lá fazer a foto? Tá lindo demais, né? No programa de hoje, levamos o bolo de chocolate ao limite da gostosura e preparamos uma massa úmida, macia e densa ao mesmo tempo, usando chocolate derretido. E para não deixar nenhuma dúvida de que essa receita é um escândalo, finalizamos o bolo fudge de chocolate com chantilly levíssimo, também de chocolate. Olha, é uma receita para deixar todo mundo feliz, não é? É uma boa desculpa para trazer as crianças para a cozinha. Assim elas também já vão